Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oremos com muito carinho. Pai, no nome de Jesus, queremos te honrar pelo privilégio de podermos entender um pouco da tua palavra. Estamos tentando entender o livro de Eclesiastes. Pedimos que o Senhor nos ilumine, que o teu Espírito nos auxilie. Este livro tão profundo, tão ignorado ao mesmo tempo, que nós possamos aprender com o sábio Salomão, com as reflexões que Salomão passou durante o seu período que esteve afastado do Senhor. Obrigado pela oportunidade, pelas pessoas que estão nos acompanhando, estudando, tentando compreender um pouco de Eclesiastes. Receba a nossa gratidão em o nome de Jesus. Vamos colocar na tela o livro de Eclesiastes. Estas aulas simples, elas não são para mestres em teologia, elas não são para professores, são para alunos como eu, pessoas interessadas em entender a mensagem de Eclesiastes. Tenho certeza que os que são alunos vão ter uma boa noção de Eclesiastes, tá bom? Nós estamos estudando baseados em alguns livros. Eu destaco aqui o Comentário Bíblico Expositivo, que é uma fonte extraordinária. E temos um outro também, deixa-me ver se eu coloco aqui para vocês, O Caminho Acima do Céu. É um livro do pastor Thomas Tronco dos Santos, um pastor batista, que é especialista, ele fala com muita propriedade do livro de Eclesiastes. Nós estamos usando esses dois aqui como as maiores consultas, embora tenhamos outras consultas preliminares. Vamos então colocar na tela e vamos tentar entender um pouquinho do capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17, a princípio. Aí vamos ver se nós avançamos ou continuamos amanhã, tá bom? Nós estudamos até o versículo 11. Uma introdução rápida aqui é quando Salomão experimenta tudo que ele pôde debaixo dos céus, ou debaixo do sol, que é a expressão que ele usa. Ele andou no caminho do vinho, dos prazeres, no caminho das edificações, do mercado financeiro, das artes e da música. Ele experimentou tudo, tentando colocar estas coisas no lugar de Deus, e ele chegou à conclusão, no versículo, deixa-me colocar aí, no versículo de número 11, que tudo isso não fazia nenhum sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Essa é a conclusão que Salomão chega quando ele tenta colocar estas coisas no lugar de Deus. É muito importante você assistir às lives anteriores que estão lá no YouTube, Josias Aristiche, para você entender
a mensagem do livro de Eclesiastes, tá bom? Nós não podemos ficar repetindo aqui, senão a gente demora muito. Mas tem toda uma introdução, um contexto para que entendamos. A maioria das pessoas não entendem Eclesiastes porque não entendem o contexto histórico que levou Salomão a escrevê-lo. Bem, vamos colocar na tela e vamos ler juntos e vamos tentar compreender um pouco de Eclesiastes. Bênção de Deus. Amo estudar a Bíblia, ela nos faz sábio para a salvação. Somos bem-aventurados por poder parar esse instante. Eu creio que está, sem dúvida nenhuma, esses momentos está entre os momentos mais preciosos do seu dia, porque você está parando para estudar a palavra de Deus. Bem, Salomão termina, depois dele dizer aqui nos versículos preliminares, que ele experimentou tudo que havia debaixo do sol. Ele havia, versículo 4, dedicou-se a projetos grandiosos, construiu casas enormes, plantou belos vinhedos. Esta é a nova versão transformadora, é um português mais sofisticado, um português mais contemporâneo, mais fácil de entender, embora nós também olhemos para outras versões da Bíblia. Você que está se ajuntando a nós hoje, você é muito bem-vindo para estudar o livro de Eclesiastes. E aí ele chega à conclusão no versículo 11, dizendo: mas ao olhar tudo que havia me esforçado para realizar, vi que nada fazia sentido, nada que valesse a pena debaixo do sol. Aí ele continua no versículo de número 12. Vamos ler do 12 ao 17. Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez, pois quem pode fazê-lo melhor do que eu, o rei? Vamos dar uma olhadinha ao mesmo tempo numa outra versão. Vamos colocar na nova, na linguagem de hoje, na nova tradução na linguagem de hoje. Olha o que ele diz aqui no versículo 12. Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez, pois quem pode fazê-lo melhor do que eu, o rei? Olha o que diz na nova tradução na linguagem de hoje. Então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. Então você vê que uma versão dá mais entendimento à outra. Daí a necessidade de você ter várias versões da Bíblia para você ter mais luz sobre o texto. Veja o que diz o versículo 13, na nova versão transformadora. Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. Olha o que diz na nova tradução na linguagem de hoje. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor que a tolice, assim como a luz é melhor que a escuridão. Uma dedução óbvia. Ele chegou à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice. Vamos ler todos, depois a gente comenta. Versículo 14, na versão transformadora, ele diz assim, na versão transformadora, o versículo de número 14, o sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Vamos continuar lendo, depois a gente vai lá. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale a minha sabedoria? Nada disso faz sentido. Versículo 16. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso, versículo 17. Por isso passei a odiar minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Este livro é simplesmente extraordinário. Agora vamos dar uma olhadinha na linguagem de hoje.
Na linguagem de hoje, versículo de número 14. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com o sábio acontece também com os tolos. Versículo 15. Aí pensei assim: o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi: não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Bem, vamos estudar então, vamos dar uma olhada. Como eu disse, não é uma lição para mestres em teologia, é uma visão para alunos, para curiosos como eu, que ama a palavra de Deus e tenta compreender a razão que levou o escritor a escrever o que escreveu. Essa interpretação primária da Bíblia, o que o escritor quis dizer, ela é fundamental. Depois nós podemos fazer aplicações secundárias e outras mais, mas essa primária é muito importante. Então, Salomão, nos primeiros 11 versículos, ele mostrou que ele experimentou tudo que havia debaixo do sol, lembrando que a visão de Eclesiastes é de um homem que havia se desviado e que está contando seu testemunho. Ele está escrevendo na sua terceira fase, quando ele retorna para Deus, e ele está dando testemunho de que ele procurou colocar coisas que compensassem a ausência de Deus na sua vida. E ele experimenta, no capítulo 2, até o versículo 11, ele experimenta tudo que havia debaixo do sol, chegando à conclusão de que nada fazia sentido, porque é a visão de um homem que experimenta as coisas que estão abaixo do sol, não acima do sol, onde Deus está assentado. É um homem que tenta viver longe de Deus e que tenta achar um significado para a existência. Porque vida, para ser vida, precisa ter sentido. E Salomão procura um sentido para a existência em coisas. E nesses versículos que nós lemos agora, do versículo 12 ao versículo 17, ele faz menção acerca da sua sabedoria, ele reflete acerca da sabedoria. E ele vê, então, o destino dos sábios e o destino dos tolos. E ele chega à conclusão de que há um desgosto na existência, porque aquilo que ele exalta tanto em Provérbios, que é a sabedoria, aqui parece que ele chega à conclusão de que o fim do sábio e o fim do tolo é o mesmo. Mas vamos acompanhar Salomão nessa sua investigação. Olha como começa. Ele diz assim, ele começa a dizer, passei a considerar. Significa que ele não olhou apenas de modo superficial. Ele começou a olhar de forma profunda, de um ponto de vista diferente que ele havia visto até então, que ele havia enxergado até então. Ele olha com outros olhos. Ele passa a enxergar de outra maneira. E ele chega à conclusão de que ser sábio não o levou a muitas vantagens sobre o tolo, porque a certeza da morte é o que ele aborda aqui, e ele menciona isto várias vezes em Eclesiastes, várias vezes, mais de 10 vezes, ele fala sobre a certeza da morte. Então, não é fácil evitar esse assunto quando se está analisando a vida debaixo do sol, pois a morte é um fato óbvio na existência. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que enfrentá-la.
Então, ele considerou a sua própria sabedoria. E ele chega à conclusão de que vale a sabedoria se tanto o insensato quanto o sábio morrem e estão sujeitos às mesmas alterações deste tempo presente. Tanto o sábio quanto o insensato morrem. Tanto um quanto o outro serão esquecidos, é o que ele diz no versículo 16. Pelo que aborrecia a existência, aborrecia a vida. Essa é a conclusão que Salomão chega. Para Salomão, a vida parecia fútil, irracional, e, no entanto, ainda era melhor do que a morte. Mas ele chega à conclusão de que a vida é vazia. Os últimos versículos que nós lemos, versículo 17, por isso passei a odiar a vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Não esqueçamos que é a visão de um homem que está procurando substitutivos. Ele está procurando colocar alguma coisa no lugar de Deus. Até o versículo 11, ele colocou uma série de coisas. Aqui, na sua capacidade sobrenatural de avaliar a existência humana, pelo conhecimento e pela sabedoria que Deus lhe deu, ele insiste em procurar um modo de marcar sua presença no mundo, na história, encontrando assim um sentido para a existência. É por isso que vem o versículo de número 12. Vamos lá. Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura. Na outra versão diz, então eu refleti sobre a sabedoria, sobre a loucura e a insensatez. Ao citar aqui loucura e insensatez, trata-se do pensamento e comportamento do insensato, quando ele fala sobre loucura e insensatez. Ele está observando o comportamento do insensato, o pensamento do insensato. É muito importante você considerar isso, pois o que pode fazer o sucessor de um rei além do que esse rei já fez, na versão aqui que nós estamos vendo, na versão transformadora, diz, pois quem pode fazê-lo melhor do que eu, o rei? Ele se acha capaz de filosofar acerca do propósito da existência. Salomão está pensando em que pode marcar de forma indelével, ímpar, a sua vida, o seu reinado, uma vez que reis que passaram antes dele haviam feito coisas talvez tão extraordinárias quanto ele, mas que haviam passado, que haviam caído no esquecimento. Será que ele poderia fazer construções que fossem incomparáveis com aquilo que os reis anteriores haviam feito? Será que ele poderia conquistar mais reinos que todos os governantes haviam feito até então, de maneira que a sua vida fosse marcada pela existência e que as pessoas se lembrassem dele? Aí no versículo 13 ele diz, então observei que o homem tira mais proveito da sabedoria que da insensatez, do mesmo modo que se tira mais proveito da luz que da escuridão. Preste atenção nisso. Independentemente do que cada um deixasse para trás de si, era melhor viver de modo sábio. Ele não desfaz do valor da sabedoria. Do mesmo modo que é melhor e mais seguro andar na luz do que na escuridão. É o que ele diz nesse versículo. Ele compara os benefícios da sabedoria aos benefícios da luz. É muito melhor andar na luz do que andar em trevas. Ao mesmo tempo, ele associa os perigos da tolice ao perigo de andar na escuridão. Então, havia uma certa sensatez, havia uma certa vantagem em ser sábio. Mas aí ele continua, olha o que diz o versículo 14. Os olhos do sábio estão em sua cabeça, mas o tolo anda na escuridão. Vamos ver a outra versão, a versão nova, a versão transformadora. Versículo 14 diz, o sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. O que Salomão quer nos dizer com isso?
Isso quer dizer que o sábio que usa suas capacidades de forma correta, ele é capaz de ver para onde ele está indo. Do mesmo modo que uma pessoa que tem os seus olhos na face, em seu funcionamento normal, consegue enxergar para onde está indo. Isso é óbvio. Então o rei decide que é assim que planeja seguir sua vida a fim de diferenciar do tolo, do insensato, ou dos tolos que existem no mundo de uma forma geral. É óbvia a vantagem do sábio sobre o tolo. Entretanto, o desenrolar da história de ambos, quando se observa a longo prazo, as coisas mudam. E começam a mudar a partir de aqui, do versículo 14 em diante, que nós vamos observar isso. Olha a parte B do versículo. Porém, eu também percebi que o mesmo destino ocorre a ambos. É lindo esse livro, é profundamente filosófico, ele nos faz pensar. E olha a conclusão que Salomão chega. A princípio, ele mostra que ser sábio tinha uma vantagem, sim, porque não era andar na escuridão como o insensato que anda em trevas. Ele, pelo contrário, andava na luz. Mas aí na parte B do versículo 14, ele diz assim: eu também percebi a longo prazo que o que acontece com o tolo acontece também com o sábio. Se a conclusão dele inicial era uma enorme diferença entre a vida e os valores e as ações de sábios e as ações dos tolos, existe, todavia, um aspecto da existência em que ambos terão o mesmo destino ou terão a mesma experiência. Nesse ponto, a perplexidade de Salomão aumentou ao perceber que não apenas a morte, mas também as dificuldades que a vida nos oferece, tanto a sábios como a tolos, as doenças, os acidentes, as perdas, e um número incontável de incidentes que trazem sofrimento, atingem a ambos, atingem a tolos e atingem a sábios. Assim ele se lembra do fato óbvio de que todos morrerão independentemente do que tenham feito, do que tenham aprendido, do que tenham sentido ou do que tenham deixado para trás. A morte é o destino do qual o ser humano não tem como escapar. Olha a dedução que Salomão chega, do óbvio. Versículo 15 diz assim, vamos ler aqui. Versículo 15 diz assim: disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disto faz sentido. Olha só, a vida dos tolos, segundo bem sabia Salomão, é algo que ele demonstra conhecer muito bem, tanto em Eclesiastes como em Provérbios. Ele fala muito acerca da conduta do tolo, do insensato. Nós lemos o mês passado o livro de Provérbios e nós vimos a diferença que Salomão coloca entre o sábio e o tolo. A vida do tolo é cheia de confusões, de perdas, de sofrimentos, de desastres, de consequências negativas, por falar quando mesmo não tem nada para dizer. Esse é o problema do tolo. O tolo é tolo porque ele fala quando não tem nada para dizer. Ele é precipitado nas suas decisões. Agora, ao optar pela vida guiada pela sabedoria, Salomão pretendia fugir de todas estas coisas. Ele não queria ser insensato. Ele não foi insensato. Entretanto, ele fica um tanto chocado quando ele observa que, independentemente dos frutos que ele colheu através da sensatez, da sabedoria, ele passaria pelo mesmo processo que o tolo passa com relação à morte. Ambos, mais cedo ou mais tarde, deixariam de viver. Ambos seriam sepultados. Ambos teriam seus corpos comidos pelos vermes.
ambos mais cedo ou mais tarde seriam esquecidos. É o que ele diz aí, ó, versículo 15. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo. De que vale toda a minha sabedoria? Parece que nada faz sentido. Vamos ver o versículo de número, ainda comentando a parte final aqui, parece que nada faz sentido. Ele chega à conclusão de que há vantagem, sim, em ser sábio, mas quando observado com os óculos da história, os binóculos da história, a longo prazo, sábios e tolos passam pela mesma porta, que é a morte, deixando para trás um vazio muito maior do que pretendiam quando viviam no dia a dia desta vida. É provável que o que ele tem na mente aqui seja mostrar que o destino final dos sábios não é melhor que a dos tolos, tornando a sabedoria inútil quando buscada para essa finalidade ou como um fim em si mesma. O que Salomão está mostrando aqui é uma sabedoria desassociada de Deus. Não é aquela sabedoria de provérbios que leva ao temor do Senhor. É a sabedoria que tenta colocar a sabedoria como fim em si mesma. Sabedoria no lugar de Deus. Uma prova disso é que, independente das coisas boas ou más que os sábios e tolos façam em suas vidas, todas elas, junto com as suas obras, com seu trabalho, tudo será esquecido. Versículo 16, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Nada do que realizou faria qualquer diferença para as gerações vindouras. É isso que ele está dizendo. O tolo vai ser esquecido pela sua tolice e o sábio vai ser esquecido pela sua sabedoria. Parece que nada faz sentido. Aí dá uma olhadinha no versículo de número 17. Por isso passei a odiar a minha vida, pois tudo o que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Que tremenda a expressão de Salomão aos Eclesiastes. Dá uma olhadinha na Nova Tradução na linguagem de hoje. Por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Vamos dar uma olhadinha na Nova Versão Internacional para ter mais luz sobre esse texto. Mas é impossível mais do que já estamos tendo. Versículo 17. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil. Era correr atrás do vento. Vamos dar uma olhadinha na Revista e Corrigida, que é a que mais nós usamos no Brasil. Porque versículo 17, diz assim, pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Bem, vocês estão vendo, está muito claro, uma versão traz mais luz do que a outra, mas todas estão muito claras, mostrando que tudo não passa de uma futilidade. É mais vantajoso andar de modo sábio do que de modo insensato durante a vida. Porém, tanto um quanto o outro se igualam com relação à morte. Durante toda a sua vida, Salomão estava pensando nesse período que ele passou longe de Deus, porque sem a introdução, entendeu a razão do livro de Eclesiastes, não se entende a sua mensagem. Durante toda a sua vida, longe, distante de Deus, ele pensou estar perseguindo uma grande tarefa em sua busca pela sabedoria, mas estava, na verdade, apenas tentando pegar o vento com a mão, ou correr atrás do vento, como ele usa. Ele percebeu que todos os seus esforços estavam fadados ao esquecimento, que parece que não há razão
se você faz da sabedoria um fim em si mesma. Meu amigo, essa é a história de Salomão. Nós vamos considerar, hoje nós não temos mais tempo, mas nós iremos considerar amanhã a inutilidade do trabalho. Olha aí, são os versículos seguintes. A inutilidade do trabalho. Não sei se nós conseguimos terminar o capítulo 2 amanhã, mas pelo menos vamos tentar. Nos versículos 12 ao versículo 17, ele fala da sua decepção com a própria sabedoria. No versículo 1 até o versículo 11, ele mostra suas decepções com as construções, suas mega construções, os seus bosques, as artes, a arte em si, a música. Era como alguém que ouve uma música, enquanto a música dura, há uma sensação de paz, mas é uma sensação tão falsa de paz que termina a música, começa o tédio. É isso que Salomão quer mostrar, que todas as coisas desassociado de Deus não faz sentido. Louvado seja Deus. Lindo tentar entender a mensagem de Eclesiastes. Nós estamos indo aos poucos. Nós temos todo esse mês, embora hoje já seja dia 8, nós estamos no versículo de número 17 do capítulo 2, mas vamos seguindo aí, vamos tentar entender a mensagem de Eclesiastes, vamos filosofar. Se existe um livro de filosofia na Bíblia, é o livro de Eclesiastes. Lembrando para você, terminando nossa participação aqui hoje, que Eclesiastes foi escrito na terceira fase de Salomão, quando ele retorna para Deus, contando da sua segunda fase, quando ele estava desviado de Deus, e ele tentou colocar todas estas coisas para fazer com que a vida tivesse sentido, uma vez que ele havia perdido o seu relacionamento com Deus. E ele chega à conclusão de que dinheiro, porque ele fala nos versículos anteriores, amontoei ouro e prata como nenhum outro antes de mim. Ele fala que as artes, a música, ele fala que nós vamos ver o trabalho aqui, as considerações amanhã que ele faz acerca do trabalho, mas ele já mostra lá que todo o trabalho da sua mão, das suas mãos, era como correr atrás do vento. Porque todas estas coisas têm o seu valor. Família, tem coisa mais sagrada do que família? Mas se eu fizer da minha família a única razão da minha existência, a vida vai ser como correr atrás do vento, por mais sagrada que a família seja. Assim é trabalho, assim é dinheiro, assim é fama, assim é a própria sabedoria, tão exaltada por Salomão lá em Provérbios. Mas a sabedoria só tem o seu valor se ela é canalizada ao temor do Senhor. Até porque ele escreve que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, sabedoria por si só, desassociada de Deus, é desgosto. Salomão tenta nos mostrar no livro de Eclesiastes que a vida sem Deus é uma vida que não vale a pena ser vivida. Todo crente que lê este livro vai descobrir que a vida sem Deus não vale a pena tentar outros caminhos. Salomão andou em todos os caminhos que alguém pode andar. Nós já vimos aqui, ele tinha condições para isso, ele tinha dinheiro para isso, ele tinha toda a logística necessária para andar nos caminhos que ele quisesse. Ele era o homem mais rico do mundo, mais sábio do mundo, e andou por todos os caminhos tentando colocar alguma coisa no lugar de Deus, mas chegou à conclusão de que a vida sem Deus é uma vida sem sentido. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. A sabedoria é muito importante, mas desde que ela nos conduza a Deus. Senão a própria sabedoria se demonstra tola se ela não nos leva a Deus. Ela pode até nos trazer um aparente fulgor, um momento de alívio aqui, mas a verdadeira sabedoria é aquela que nos leva a temer ao Senhor e a conhecê-lo e a desfrutar da sua companhia.
Essa é a mensagem do livro de Eclesiastes, um dos livros mais profundos da Bíblia. Eu tenho dito aqui, eu estou interpretando Eclesiastes à luz de bons livros, sem dúvida, mas é para alunos como eu. Não é para mestres em teologia, profissionais da área do hebraico. Não seria o propósito aqui, até porque o poço é muito fundo, a corda é muito curta e o balde é muito pequeno. Mas, na medida do possível, eu tenho certeza que, se você me acompanhar nessa jornada, você vai apreciar profundamente o livro de Eclesiastes, como eu aprecio. E, mais importante do que apreciar, não cometer os erros que Salomão cometeu. Tá bom? Amanhã, se Jesus não voltar, às 6 horas da tarde de Nova York, às 7 horas do Brasil, estaremos aqui para falarmos do versículo 18 em diante. Vamos tentar compreender a sua frustração com o próprio trabalho, porque o trabalho, por mais sagrado que seja, destituído de Deus, ele não tem muito valor. Que Deus abençoe sua vida. Se você não se inscreveu no meu canal do YouTube, eu fiz um canal faz uma semana. Amanhã vai completar uma semana que eu fiz um canal para armazenar essas simples reflexões lá, para que as pessoas que cheguem depois tenham tudo num local, tudo selecionado. É muito fácil de você ir lá e ouvir a sequência, o que você perdeu, é muito fácil, tá bom? O propósito é esse. Eu gostaria que você se inscrevesse. Nunca pensei antes em ter um canal, mas com o intuito de facilitar para você estar lá. Tem o meu canal e tem o canal da igreja que eu tenho o privilégio de pastorear aqui na América, que é a Shekinah Church, mas o nome do canal é Assembly of God Shekinah, que é o nome correto da igreja. Assembly of God Shekinah. Se inscreva em nosso canal. Ontem eu falei sobre a maldita capacidade de transformar bênção em maldição. A mensagem está lá no canal. Uma mensagem muito simples. A maldita capacidade que nós temos de transformar bênção em maldição. Você que não ouviu, vá lá no canal. Daqui a pouco eu vou pegar todas essas mensagens, tem muitas mensagens, eu vou trazê-las todas para o meu canal e colocar. Além de ter lá, aqui no meu vai ser só as minhas mensagens. Lá estão todas as mensagens, escatologia, escolas bíblicas de obreiro, aniversário de igreja, congresso de missões e etc. Vale a pena você ficar ligado. No mínimo, você vai ficar um pouco mais crente. Esse é o propósito. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado por parar aqui essa tarde e tentar entender um pouco do livro de Eclesiastes, para não errar como Salomão errou, Senhor, para não tentar colocar substitutivos em nossa vida, porque a vida sem Deus, Salomão chegou à conclusão que é como correr atrás do vento. Ó Deus, porque nós fomos feitos pelas Tuas mãos, nós somos obras de um desejo do Teu coração. Nós temos origens em Ti, e viver sem o Senhor, longe do Senhor, é uma trajetória sem sentido na existência. Como diz Salomão, é como tentar correr atrás do vento. Não faz sentido, não faz sentido. Obrigado por isso. Está ficando tão fixo no nosso coração que nós não temos para onde correr, senão correr para Ti. Porque todas estas coisas que Salomão escreveu podem servir até de paliativos, mas que no fim em si mesmo não fazem o menor sentido. Obrigado por poder estar aprendendo isto com os meus irmãos aqui e usando as redes sociais para o nosso crescimento. Ao Senhor honras, glórias e adoração em nome de Jesus. Alguém diga aleluia nesta congregação. Louvado seja Deus. Hoje nós teremos o pastor Gabriel, conhecido como o profeta Gabriel.